Eu vou falar um pouquinho sobre o que é alergia. Alergia é uma manifestação exagerada do sistema imunológico, desencadeando reações tanto imediatas quanto a longo prazo. Dependendo da gravidade, pode contribuir para um evento fatal. Nosso sistema imunológico é responsável por reconhecer um corpo estranho, chamado antígeno. A partir disso, ocorrerá o recrutamento das células leucocitárias que o eliminarão. Esse processo envolve uma grande quantidade de leucócitos e outras células de defesa em uma situação fisiológica, denominada de inflamação. Porém, em condições adequadas ao tamanho do problema, no entanto, nas situações alérgicas, o sistema imunológico desencadeia uma reação de defesa exagerada, que acarreta na produção de uma grande quantidade de substâncias como citocinas e estaminas. É importante saber que a alergia, apesar dos princípios patológicos semelhantes, é considerada uma reação adversa. Por isso, as intolerâncias alimentares não se adequam nessa definição apresentada. O resultado pode ser percebido imediatamente, como vermelhidão na pele e coceira ao longo do corpo. Mais tardiamente, e dependendo da situação, o encaminhamento hospitalar pode ser necessário. Vou falar um pouquinho sobre o tratamento da alergia. O primeiro tratamento é a eliminação da exposição ao alérgeno, principalmente nos casos de medicamentos. Para isso, a substituição de produtos com a mesma ação farmacológica é a mais indicada, mas deve ser realizada com a orientação de um médico. Para alergias ambientais, existem medicamentos que tratam os sintomas, principalmente aqueles relacionados à coriza e à congestão nasal. O descongestionante nasais e anti-histamínicos devem ser usados para alergias ambientais, mas é preciso muita cautela para evitar toxicidade ou falha no efeito em decorrência do uso irracional. Para alergias cutâneas, existem loções, pomadas e outras apresentações farmacêuticas que apresentam bons resultados. Seu uso deve ser prescrito ou orientado por especialista no assunto. Uma das grandes promessas atualmente são as vacinas, consideradas como tratamento imunoterapêutico. Essa terapia deve ser bem discutida com o médico, pois é um tratamento em longo prazo e os resultados são bastante divergentes entre as pessoas. A alergia é uma doença multicausal que pode aparecer na infância ou desencadear reações na fase adulta. Compreende um conjunto de sintomas decorrentes da exacerbação de uma resposta imunológica e é considerada, por isso, uma reação adversa não previsível. O diagnóstico e o tratamento devem ser realizados precocemente para melhorar a qualidade de vida do paciente. Olá, eu vou falar um pouco agora sobre sintomas da alergia e ocorrência por idade. Ao entrar em contato com o antígeno com potencial alergênico, o indivíduo pode apresentar muita coriza em decorrência dos espirros frequentes. Caso tenha alergia a pólen das flores, poeira ou pelos de animais. Se a alergia for alimentar, é provável que o indivíduo fique com o corpo avermelhado, com inchaço, coceira e distúrbios abdominais, como diarreia e vômitos. Podem também evoluir para fraqueza e indisposição. Ressalta-se que nessa situação pode ocorrer sangramento nasal devido ao desconforto na região proveniente da coceira intensa que a pessoa sente. Isso pode causar mais problemas se não utilizar um medicamento apropriado. Existem pessoas que têm alergia aos medicamentos, como dipirona e alguns antibióticos. Elas podem manifestar reações anafiláticas graves, necessitando o suporte hospitalar urgente. Ocorrência por idade. Entre os 3 primeiros anos de vida, predominam as reações alérgicas cutâneas, enquanto as do tipo alimentar ocorrem, por exemplo, devido à ingestão de clara de ovo, trigo, soja,
frutas cítricas e sementes, como castanha, nozes, avelã, dentre outras. Entre 3 e 7 anos, são mais frequentes as alergias respiratórias. A mais preocupante nessa faixa etária é a asma, que causa interrupção de ar e gera desconforto emocional no paciente e seus familiares. Na fase da adolescência, as alergias do tipo rinite são mais comuns e podem ser desencadeadas por poeira domiciliar, pelos de animais, ácaros, fungos, entre outros. Nessa situação, é comum coriza intensa, que muitos acreditam ser somente um resfriado. Porém, como outros sintomas não se fazem presente, como febre e prostração, a partir da observação dos acontecimentos, conclui-se pelo episódio alérgico. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico da alergia. Entender se você tem alergia às vezes pode ser um pouco complicado, porque vai variar muito de como reage a sua pele, se você é uma pessoa mais sensível, que aparenta muita vermelhidão na sua pele ou alguma protuberância, né? A sua alergia, enfim, que vai desenvolver. Mas em alguns casos, até mesmo você ou sua família podem identificar essa reação alérgica que está aparecendo em você, que geralmente são vermelhidões ou protuberâncias que surgem e desaparecem com frequência. E aí, nesse caso, é importante o médico entrar em cena, principalmente um alergista. E nessa ida sua ao médico, também é muito importante que você conte tudo direitinho no seu relato de como está sendo essa alergia, o que está aparecendo na sua pele, quais sintomas que surgiram, né, que você tem sentido. E aí o médico também ele deve levar em conta se na sua família possui algum histórico de alergia, porque a alergia ela pode ser também um fator genético, pode ter passado para você, enfim, e aí você acabou desencadeando essa alergia. O diagnóstico da alergia ele é fundamental para identificar as substâncias que desencadeiam reações alérgicas. E nós temos 2 exames principais, que são o exame de Prick e o exame de Rast. O exame de Prick, ele consiste na aplicação de pequenas gotas de extratos de alergênicos na pele, e que após essa aplicação irá precisar fazer pulsações e entre 15 a 20 minutos essa pele vai absorver os alergênicos que foram aplicados. E desse modo o seu corpo vai reagir com o alergênico que você possui alergia. E caso o paciente seja alérgico à substância testada, uma reação localizada de vermelhidão vai surgir na pessoa. Já o teste de Rast, ele é um exame de sangue que nada mais é do que anticorpos específicos de IgE no sangue do paciente. Ele mede o quanto de alergia que você tem, e os quais são produzidos em resposta à substância alergênica. Esse exame é útil principalmente em casos de pessoas que não podem realizar o exame de Prick, que são pessoas de crianças, abaixo de 5 anos, porque elas podem possuir um sistema imunológico não tão desenvolvido ainda para o corpo reagir com esses alergênicos que serão colocados no exame de Prick. E também deve levar em consideração a saúde do paciente, se ele pode realizar o exame de Prick, caso não possa, aí realizar esse exame de Rast. Ambas as técnicas, o Prick e o Rast, são importantes ferramentas no diagnóstico da alergia, fornecendo informações precisas que auxiliam os profissionais de saúde no tratamento e no manejo adequado das alergias de seus pacientes. O exame de Prick, ele é um exame muito mais preciso do que o de Rast, porque o de Rast ele é somente sanguíneo, então talvez não consiga ter uma boa eficácia no resultado. Talvez o médico não consiga um diagnóstico tão preciso quanto no exame de Prick. Porque o exame de Prick, o seu corpo vai reagir com os alergênicos que serão aplicados. Então o médico ele vai conseguir identificar qual substância que está desencadeando essa alergia. E também o teste de Rast
como ele é, né, feito por ele é um teste sanguíneo, os profissionais de saúde do tratamento e do manejo de seus pacientes, após a realização desse teste, de ambos os testes, né, o paciente ele deve seguir corretamente cada passo que o médico mandar e tomar corretamente os medicamentos. Que assim, com o passar do tempo, ele irá conseguir combater essa alergia e ter uma qualidade de vida muito superior. Olhos vermelhos, coriza, tosse, irritação na garganta são sinais claros de alergia respiratória. E no inverno costuma frequentemente esses sinais ficarem evidentes. Mas o que acontece realmente na alergia respiratória? Acontece o seguinte, é que as pessoas que são alérgicas, elas inalam partículas que para a maioria da população brasileira ou no mundo, né, praticamente no mundo, são inofensivos. E aí o que acontece? Não é falta ou baixa imunidade, como costumam dizer, mas é sim uma reação exagerada do sistema imunológico. Essas partículas entram em contato com o sistema imunológico e o mesmo, né, ativa o IgE, que é responsável por liberar histamina. E o que a histamina faz no corpo? Ela provoca essas reações. Ela provoca essas reações cutâneas, muitas das vezes, como citadas anteriormente. Costuma-se, né, com o nariz congestionado. E nós vamos falar agora sobre as principais doenças da alergia medicamentosa. E quais são as principais? Você provavelmente já conhece aí alguém que tem uma rinite, uma sinusite, uma asma. Mas, Tatiele, o que é isso? São doenças que vêm acarretada da alergia respiratória. Né? Nós vamos começar aí com a sinusite. Sinusite nada mais é do que a inflamação das vias nasais. Então, há uma grande diferença entre a rinite e a sinusite, porque a sinusite é a inflamação dos seios nasais. E a asma alérgica é o quê? Ela não só inflama, mas como também estreita o canal de respiração do indivíduo. Então, quando você vê uma pessoa com asma, ela sempre está com a queixa de falta de ar e usa, né, broncodilatadores, que são as bombinhas, justamente para aliviar essa crise de alergia. E a pessoa pode ter isso durante a vida toda? Sim, bem provável que tenha. Mas como é que eu adquiro isso? Isso é genético? Então, pode ser genético, que, por exemplo, se sua mãe e seu pai tiverem alergia, se tiverem rinite, alguma coisa, provavelmente 70% de chance do seu filho ou sua filha ter. Pode ser por exposição, uma pessoa que trabalha muito tempo ou trabalha em contato direto com esses alérgenos que a gente fala, né, que é o pólen, poeira, fungos, ácaros, e pelo ambiente, né? Então, o que acontece? Se eu tenho rinite, eu sou uma pessoa que eu tenho rinite, o que eu tenho que cuidar? Tenho que cuidar que minha casa não tenha poeira, evitar tapetes para, né, trocar sempre a roupa de cama. Hoje nós temos, assim, vários produtos que se usam no sofá, no colchão, que fazem a desinfecção e, né, evitam a proliferação do ácaro. Então, são coisas que a gente tem que tratar durante o dia a dia. Medicação a gente vai ver com o médico. O médico vai falar assim, você tem que usar bombinha, você tem que usar um descongestionante, um antialérgico. Então, a pessoa tem que ter sempre em uso. Então, uma pessoa que tem asma, ela tem que sempre estar com uma bombinha. Eu lembro que minha avó, ela costuma usar sempre dentro da bolsinha dela, sempre tem que ter a bombinha. E a gente tem que evitar o quê? Ambientes fechados, sempre estar com ambientes ventilados, evitar assim contatos com animais, sempre que tem contato também lavar as mãos, porque eu tenho rinite, eu tenho 2 cachorros em casa. Isso não nos fazem, né, deixar de viver, mas a gente tem que ter certos cuidados. E, Tatiele, eu tenho um teste para fazer, para saber se eu tenho alergia a alguma coisa? Tem. A gente hoje tem feito o teste cutâneo, que você coloca, né, os alérgenos, os causadores de alergia sobre a pele, e aí
vamos esperar uns minutos para saber o que realmente você é alérgico. Que pode ser que você seja alérgico ao ácaro, pode ser que você seja alérgico tipo a poeira. Então, identificar o que você é alérgico, identificar qual é a sua alergia é de extrema importância. E eu hoje vim aqui para falar, né, sobre as alergias cutâneas, que ocorrem pela exposição a alérgenos que provocam reações inflamatórias na pele, levando ao surgimento de sintomas como vermelhidão, coceira e inchaço. E por fim também, né, outra alergia bastante comum é a alergia medicamentosa. Segundo a definição da Anvisa, a alergia medicamentosa é considerada uma reação adversa que gera efeito nocivo, não intencional e indesejado em doses terapêuticas. A forma de ocorrência é semelhante às outras alergias, com o sistema imunológico interpretando o medicamento como uma substância nociva, no caso. E na primeira exposição ocorre a geração de anticorpos contra a substância. Caso haja uma segunda exposição ao medicamento, é gerada uma resposta imune que culmina em manifestações alérgicas em diferentes partes do organismo. E sobre ela, né, os sintomas podem ser diversos, variando de indivíduo para indivíduo, e inclui edema facial, erupção cutânea, problemas respiratórios, entre vários outros. Em conjunto com as alergias alimentares, a reação alérgica a medicamento também pode ser grave e levar ao choque anafilático. Entre os medicamentos que mais causam reações alérgicas, destacam-se os anti-inflamatórios, os inflamatórios, né, e antibióticos como a amoxicilina. Eu vou falar sobre a alergia alimentar. O que é alergia alimentar? A alergia alimentar é uma condição caracterizada por uma reação alérgica a alguma substância presente no alimento, bebida ou aditivo alimentar consumido. Como envolve o mecanismo imunológico, a alergia alimentar possui uma apresentação clínica variável, com reações leves como simples coceiras nos lábios, até reações mais graves que podem ocasionar o comprometimento de vários órgãos. E o que causa a alergia alimentar? A alergia alimentar ela pode ser causada por qualquer substância, a depender da pessoa e de seu histórico familiar. As causas mais comuns de alergia alimentar estão no consumo de frutos do mar, de amendoim e castanhas, leite de vaca e sementes comestíveis. Além disso, estudos apontam que a predisposição genética e alteração a nível intestinal também parecem ter importante papel na alergia alimentar. E quais são os sintomas da alergia alimentar? Os sintomas de alergia alimentar podem surgir logo após a ingestão ou até 2 horas depois e variam de pessoa para pessoa. Entre os principais sintomas da alergia alimentar, inclui-se a coceira, a vermelhidão na pele, o inchaço nos lábios, língua, rosto ou orelhas, placas vermelhas inchadas na pele, aftas, sensações de desconforto na garganta, edema na glote, nariz entupido e escorrendo, dores abdominais e excessos de gases, ardor, queimação ao evacuar, diarreia ou prisão de ventre. Tosse, rouquidão e chiado no peito também podem ser sintomas da alergia alimentar. Em crianças pequenas, pode ocorrer perda de sangue nas fezes, o que pode ocasionar anemia e até mesmo dificuldades no crescimento. Em situações mais graves, o paciente pode entrar em choque anafilático e ter falta de ar. Nesses casos, deve imediatamente ir ao hospital. E quais são as formas de tratamento da alergia alimentar? Geralmente, o tratamento é feito com o uso de anti-histamínicos e corticoides. Nos casos em que há choque anafilático e falta de ar, uma injeção de adrenalina deve ser administrada, podendo ser necessário o uso de máscara de oxigênio. O paciente que tem alergia alimentar conhecida, ele deve, obviamente, evitar o consumo de alimentos que a causam. Quais os alimentos mais frequentes envolvidos na alergia alimentar?
É importante citar que qualquer alimento pode desencadear a reação alérgica. No entanto, a reação mais comum é relativa ao leite de vaca, ao ovo, à soja, o trigo e sementes, alimentos dependendo do hábito alimentar da população. Vale lembrar que os alimentos podem provocar reações cruzadas, ou seja, alimentos diferentes podem induzir respostas alérgicas semelhantes no mesmo paciente. Sendo assim, é preciso ficar atento aos sintomas, principalmente em crianças, quando ingerem algum tipo de alimento que não esteja na sua rotina alimentar diária. Caso note alguma reação a algum alimento que foi ofertado à criança fora da sua rotina alimentar, é importante que monitore a criança para ver se a reação vai ser leve ou se a reação for leve, talvez o tratamento possa ser possível ser feito em casa. Caso uma reação se evolua e seja mais grave, é importante ir direto para a emergência.